precisando de dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê. Molecada, um João Gomes. Ó, uma sexta-feira. Um retorno dos campeonatos depois da data FIFA. Se isso não é motivo suficiente pra gente abrir a primeira, eu não sei o que é. Então, hum, essa é da pequenininha. Tamanho é documento? Pra cerveja não, né? Pra cerveja não. É até melhor que ela fica numa temperatura excelente para o consumo, né? Vamos lá. Meus caros, obrigado, tá, pela quantidade de mensagens que vocês mandaram. Lembrando que esse programa é um oferecimento da nossa parceira aqui no YouTube e nas redes sociais, a KTO. E é o seguinte, bora começar com Denver 12.000, que mandou o seguinte: como está a situação do Camp Nou? Quando o Barcelona voltará a jogar lá? Boa pergunta e uma pergunta muito boa para essa sexta-feira, especialmente, né? Vamos atualizar o que aconteceu nessa sexta-feira, que é importante. Finalmente, a Prefeitura de Barcelona liberou o Camp Nou, o Spotify Camp Nou. Ou seja, se o Barcelona quisesse jogar amanhã lá, já poderia. Só que nós temos que entender essa liberação e a opção do Barcelona por esperar mais um pouco, tá? A liberação que a Prefeitura concedeu ao Barça é a licença 1A. Essa licença permite ao Barcelona abrir as portas do Camp Nou para 27 mil pessoas, especificamente atrás do gol sul, né? E também nas tribunas, ou seja, as laterais do campo não seriam permitidas neste momento. Entretanto, com a licença 1A, passa-se agora para uma nova fase de aprovações, né, e de medidas que o Barcelona já está correndo atrás para acertar, para a liberação e a licença 1B. Sem a 1A, não teria a 1B. E na 1B, 45 mil lugares serão liberados. Quando o Barcelona conseguir isso, o Barça vai começar a mandar os seus jogos no Camp Nou, né? Inclusive com as laterais já liberadas, né? Por que o Barcelona não quer voltar mesmo com 27 mil? Porque tem toda uma logística e uma rentabilização que compensa para o Barcelona jogar em Montjuic, continuar mandando seus jogos lá, né? Porque aí são mais de 50 mil pessoas, do que passar para o Camp Nou com 27 mil e ainda dar aquela sensação de estádio meio bem vazio, né? Nós estamos falando de um estádio que vai ter 105 mil lugares, então óbvio que 45 mil é muito melhor do que 27 mil. Portanto, o Barcelona já tem autorização e agora espera essa licença 1B. Quando isso vai acontecer? Não é tão linear quanto isso. O Barcelona joga os próximos jogos do Campeonato Espanhol, né, com o Girona, enfim, vai jogar ainda no estádio Montjuic, no estádio Olímpico de Montjuic, vai jogar contra o Olympiacos a Champions no estádio Olímpico de Montjuic, e depois, né, aí depois, segundo o que me falaram, me sopraram no ouvido lá no último jogo da Champions League, o Barça deve e quer contar com a última partida da Champions nesse ano, ou seja, no início de dezembro, para o retorno do Camp Nou na Liga dos Campeões. Mas para isso tem que voltar a jogar no Camp Nou uma partida antes pelo Campeonato Espanhol. A UEFA exige isso até para questões logísticas, né, e de aprovação. Então, está ficando muito perto este retorno. Uma outra grande notícia nessa sexta-feira ainda envolvendo o Camp Nou. O Barcelona renovou o seu contrato com a Spotify, com o naming rights até 2034, né, o contrato até 2030, mas o naming rights do estádio até 2034, o que também era uma prioridade dentro do clube na parte administrativa e financeira, porque vai permitir ao Barcelona um encaixe estável de grana, mesmo o Spotify não tendo utilizado nessa parceria os últimos anos do Camp Nou como deveria ser utilizado, porque o estádio estava em reforma. Mas quando voltar, o Spotify vai estar lá
para ainda lucrar durante bastante tempo com a sua imagem de marca, e para o Barcelona ótimo também que tem um parceiro desse tamanho que ficou com o clube nos últimos anos, obviamente também injetando dinheiro. Portanto, boas notícias em relação ao Camp Nou, né? Acho que essa espera toda tá para acabar. E na questão financeira, o Barcelona, que já teve resultados positivos nessa última temporada, com o Camp Nou estando 100%, o que ainda deve demorar, tá? Essa licença B é para 45 mil. Para chegar aos 105 mil, ainda tem um outro processo, inclusive de conclusão das obras do anel superior. Mas já começa a se projetar o Barcelona arrecadando mais com bilheteria, muito mais com bilheteria, muito mais com merchandising, muito mais com match day, né? Que é o dia do jogo, o dia de partida no entorno do estádio. Então, assim, a projeção com esse estádio é que o Barcelona consiga realmente dar um salto financeiro que precisa para finalmente voltar a ser o clube financeiramente saudável que era e competitivo, especialmente competitivo. JR Brito mandou aqui: acha que acabaram as chances do Hugo Souza de ir para a Copa do Mundo? Muito sinceramente, acho que não. Acho que não. Primeiro porque ele não tem um frango, né? Você pode chamar de falha, mas assim, não é uma falha assintosa no gol do Japão. Né? E assim, o Fabrício Bruno foi muito mais culpado do que o Hugo no resultado. Eu acho que ele estava inseguro no jogo contra o Japão e nesse momento demonstrar insegurança é complicado, mas eu acho que não acabaram as chances. Até porque no caso do Hugo tem aquele fator penalidade que o próprio Carlo Ancelotti já disse, né? Que estão preparando aí um goleiro de repente para as disputas de pênalti. Né? Enfim, o Alisson não é um pegador de pênalti, o Hugo é um pegador de pênalti. Então, eu não acho que feche as portas, não. Acho que talvez ele teste outra solução agora na data FIFA de novembro. Pode ser. Mas, sinceramente, eu acho que não é por aí. O Fabrício Bruno já é mais complicado, porque ele não tem essa questão, né, especial dos pênaltis. E é um jogador que tem mais concorrência na função. E realmente a partida dele aí sim foi desastrosa. Eu não acho que a do Hugo foi desastrosa do jeito que pintaram. Acho que poderia ter sido muito melhor. Mas no final das contas, se o time não toma aquele primeiro gol que o Fabrício Bruno erra, não sei se o Brasil sofreria tanto e se deixaria o Hugo Souza tão exposto assim. O Vitinho 7, o que você acha da situação do Memphis do Corinthians? Um abraço. Eu critiquei aqui o Memphis, se vocês voltarem à fita depois do jogo contra o Santos, né, em termos de postura. Eu falei também que acho que alguma coisa se perdeu na conexão entre ele e o clube. Pode ser questão financeira, pode ser a bagunça administrativa, mas que isso não pode afetar a representatividade que ele deveria ter para com o torcedor do Corinthians que recebeu ele do jeito que recebeu, né, e para com a instituição. Mas no final das contas, eu acho que ele ainda é útil. Né? Poderia ser muito mais útil, sim, mas também é difícil, né? O Corinthians tem um departamento médico lotado e praticamente os caras bons mesmo, Carrilho, Memphis, Garro, Yuri, não jogam juntos há muito tempo. Né? Não começam nunca um jogo juntos. Então é difícil você cobrar, porque o Memphis não é o tipo do jogador que vai pegar a bola debaixo do braço e vai resolver tudo sozinho. Ele precisa também de pé de obra do lado dele. Agora, em relação à renovação de contrato, nesses valores pagos aí que hoje ele recebe, eu acho que não dá. Ele tem que, se ele quiser ficar, ele também tem que entender um pouco da realidade do Corinthians. Quem fez o contrato errou, porque o Corinthians não tinha capacidade de pagar esses valores, a dívida do Corinthians só está aumentando e o Corinthians não pode se dar o luxo hoje de ter um jogador ganhando o que o Memphis ganha. Né? E assim, sinceramente, acho que também tem a questão de respeito aos outros jogadores, né? A nível salarial. Nós não estamos falando aqui de um Neymar, nós estamos falando aqui de um Memphis. Eu estou fazendo a comparação com o futebol, tá? Não estou falando se o Neymar rende ou não rende no Santos, quanto que o Neymar ganha ou não ganha. Mas futebolisticamente falando, nós não estamos falando de um jogador extraordinário. Nós estamos falando de um jogador muito bom. Mas para ganhar o que ganha, eu não renovaria nesses moldes. Enfim, tentaria ver de outras formas, com uma premiação de repente diferente, dependendo dos resultados, mas do jeito que está, é inviável. O MR Mendes manda: Benfica ainda tem chance na Champions?
Cara, tem. O caminho não é fácil, né? Os próximos jogos não são fáceis. O Benfica tem Napoli pela frente, tem o Newcastle fora de casa. Mas o Benfica não precisa fazer uma pontuação extraordinária. Precisa fazer uma pontuação, né, uns 10 pontos ali, uns 9 pontos para tentar ir brigar pelo 24º lugar. Então eu acho que ainda tem chance. E o Mourinho, nesse tipo de jogo um pouco mais competitivo, costuma dar uma resposta melhor. O grande problema para mim do Benfica vai ser nos jogos menores em Portugal, naqueles que você precisa propor mais o jogo, dominar o jogo e furar defesas com bloco baixo. Mas o Benfica, a tendência, perdão, é melhorar. É melhorar. Tô meio gripado. Nem sei se eu deveria tá gravando gelado, mas enfim. Ai, Jesus. O H Salfataria mandou, acho que ele é novo aqui. Como é que você foi parar em Portugal? Faz um vídeo contando a tua história. Cara, minha história é muito simples. Eu morei na Irlanda em 2012, conheci a minha esposa, que hoje, né, a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, portuguesa. E a gente foi morar no Brasil em 2013 e no final de 2013 eu mudei para Portugal e desde então eu vivo em terras lusitanas. Então foi uma escolha muito mais pessoal do que profissional. E em 2015 eu entrei para o esporte interativo, que se transformou na TNT Esportes, e aí eu tô até hoje. Né? Então eu não trabalhava com futebol quando eu mudei para Portugal e comecei a trabalhar depois. Tá? E ele manda aqui também. E o primeiro é o clássico em loco, tá ansioso? Eu não vou fazer, tá? Em loco. Não vou a Madrid, até porque nós temos uma repórter lá, Tati Mantovani, ela vai cobrir esse clássico em loco, mas óbvio, vou fazer toda a reportagem mesmo aqui do Porto. Quando for o clássico em Barcelona, aí a conversa é diferente, é outra história, mas o clássico em Madrid, mesmo o Beckler, né, não costumava ir até Madrid fazer esse jogo, veremos o retorno em Barcelona. Mas eu tô ansioso pro meu primeiro clássico. Essa temporada está sendo muito especial e diferente por cobrir o Barcelona. Desafiadora, né? Por conta do relacionamento que eu tô tendo que criar agora com o clube. Mas as coisas estão andando. Estão andando bem. Estão andando bem. O Gabriel Estúdio Cortes manda uma máquina Cristiano Ronaldo. Vamos ver agora se Portugal, na data FIFA de novembro, consegue finalmente classificar, né? Primeiro jogo contra a Irlanda em Dublin, segundo jogo aqui no Estádio do Dragão contra a Armênia. O Eu Samuel mandou várias aqui. Várias. Oi, Quesadinha, o que você acha do Olise no Liverpool no futuro? Seria um bom sucessor pro Salah? Seria. Maravilhoso. Mas eu não quero. Porque quem cobre o Liverpool é o Fred. Quero continuar vendo ele bastante tempo no Bayern de Munique. Me perguntaram outro dia se eu gostava do Olise e eu falei o seguinte: eu estou amando um homem. Eu estou apaixonado por um homem e eu tenho que avisar minha esposa. Porque, cara, o Olise ele é um jogador muito, muito especial. Muito especial. Ele é low profile, ele fisicamente se cuida e ele tem um jeito, um estilo de jogar futebol que é um pouco enigmático de uma certa forma, mas tem uma beleza diferente. Porque ele parece que ele não tá nem aí pro jogo, ou ele não sente emoções. O pessoal fala da frieza do Cole Palmer, mas o Olise é um iceberg, cara. E ele, cara, tem uma leitura perfeita da posição na ponta direita. Ele consegue fazer muitas vezes o extraordinário naquela função, passando por um, dois marcadores. Ele é muito habilidoso, mas ao mesmo tempo ele também consegue ter a noção de dar assistências, né? E conseguir também cortar para o corredor central para fazer o gol. Então, assim, ele é completo e ao mesmo tempo que ele é completo, ele é um artista também no sentido de repertório de dribles, enfim. Eu acho que o Olise é um dos melhores na posição hoje no mundo, tá? Sinceramente, ele tá jogando bola demais desde a temporada passada e nessa temporada é que o Harry Kane está arrebentando, mas para mim não tenha dúvida que o segundo melhor jogador do Bayern de Munique é o Olise. É o Olise.
E se bobear, ele se torna o primeiro. É que vai ser difícil por conta dos gols, né? Mas ele tá jogando o fino da bola, assim. E contra o Chelsea, por exemplo, que era um jogo mais pegado e ele tinha que encarar o Cucurella, deu pra ver que ele não é um jogador, ele é um jogador frio, calculista, mas ele sente o jogo. Ele deu várias porradinhas no Cucurella, ele entrou na onda e desestabilizou, inclusive, um cara que costuma desestabilizar os outros. Então, assim, estou apaixonado. Olise, beijo, me liga. O PP Vector, não sei se eu falei teu nome certo, cara. 29. Oi, Quesada, pra si. Pra si é português. Pra si é português. Quem tem sido o melhor jogador do Porto nessa temporada? Cara, a pergunta é boa, porque o Porto tá muito bem, então você tem vários jogadores bem. Né? O Borja Sanz tá bem, o PP tá muito bem, o Samu voltou a jogar bem, o Varela sempre muito bem, o Bednarek chegou, parece que vestiu a camisa de uma forma muito caricata, né? A nível de portismo. Mas pra mim o Froholt é o cara, meu. Assim, eu não tava à espera de um jogador tão bom, participativo, que puxa pelos colegas e que é fundamental no sistema do Farioli. Porque não é ser só bom individualmente, mas você precisa encaixar naquilo que o treinador quer. E nessa pressão ao portador da bola que o Porto faz muito bem hoje e consegue recuperar, né, a tal pressão pós-perda, o Froholt é uma máquina, cara. Ele tá em todo lugar do campo. Eu fui ver o jogo contra o Benfica, que foi o jogo que ele talvez menos se destacou de todos aí, mas mesmo assim dá pra ver a vontade que ele tem, a participação dele no meio campo, a forma com que ele se movimenta. Froholt, respondido? E eu acho que pra maioria dos portistas, viu? Conversando com a galera, é isso. O J.R. Brito manda aqui: há chances de Harry Kane e Haaland chegarem aos 1000 gols em uma idade menor que a do CR7? Eu acho que o Harry Kane não chega, sinceramente. Acho que não dá mais tempo. Ele tá o quê? Com uns 500 e poucos gols, não é isso? Falta muito gol, cara. Ele tá com 32 anos. Eu acho que não chega. Aí você vai comparar com o Cristiano Ronaldo. Pô, mas tem 8 anos pra ele fazer isso. Mas nem todo mundo é o Cristiano. O Haaland é diferente. Porque o Haaland é muito novo ainda. Ele tá no lugar que hoje o permite fazer 40, 50 gols por temporada, se o time estiver bem e ele estiver bem. E ele fisicamente é um cara que é fissurado por longevidade. Inclusive, eu acho que depois da era Cristiano Ronaldo, a gente vai ver muito mais disso, né? De jogadores que se preparam para a longevidade. Então acho que o Haaland é diferente. Eu falei no melhor futebol do mundo, acho que quando o Haaland estava no Borussia Dortmund ainda, que ele iria bater os 1000 gols. Foi tipo uma previsão assim de bruxa, tá ligado? Se bater, depois eu pego o corte e viralizo, mas a ideia não é loucura. Eu acho que ele vai continuar. A temporada dele é espetacular, até tanto com a Noruega quanto com o Manchester City. Haaland 1000 gols. Eu acredito. Hashtag eu acredito. Renan Andrade quer me complicar aqui. Quesadinho, o que você tem mais saudades do seu tempo de solteiro e quando morava no Brasil? Eu nunca fiquei muito solteiro, não, cara. Eu tive uma namorada dos 17 aos 22, 23 e depois já conheci a minha esposa. Eu não fui um cara solteiro na minha vida. Mas eu tenho muita saudade da resenha, assim, velho. De chegar num boteco tocando um forró, sabe? Uma galera mais velha, uns tiozão assim, tudo tomando o seu cambuci, né? A sua farmácia, o seu conhaque com mel e limão. Chegar lá, sentar, chinelão, pedir uma porção de batata frita que foi banhada no óleo e resenhar com pessoas aleatórias e ver a felicidade alheia. Isso é que eu tenho saudade. Ah, mas você não pode fazer isso aí em Portugal? Posso, mas é diferente, né? Não tô com os meus amigos do Brasil, tenho uns amigos aqui e tal, mas não tô com a minha família mais próxima. É mais isso que a gente sente falta. Mas eu não posso reclamar, né? Pelo amor de Deus. Barriga cheia não dá pra reclamar. O João Souza manda: Quesada, já tomou alguma cachaça com fruta dentro? Toma, acabei de falar, cambuci.
Cambuci é uma fruta, né? Já tomei. Pô, eu acho que eu não tomei metanol. Acho. Mas olha, o que eu não. É mais fácil perguntar o que eu não tomei. Calma. Jonathan Camargo 10. O que sabe sobre Lewandowski com o Atlético de Madrid? Assim. O que eu sei sobre o Lewandowski, tá? Não sei nada sobre o Atlético de Madrid. O Lewandowski muito provavelmente não vai renovar o seu contrato que termina no final da temporada com o Barcelona. O Barcelona, inclusive, já está no mercado de olho em outras opções. O Lewandowski já tem a idade que tem, é um jogador que fisicamente vem entregando menos a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada temporada. Tudo bem que na temporada passada ele marcou a quantidade de gols que marcou, mas não foi o principal jogador do time, né? E nessa temporada me parece que ele vai perdendo espaço por questões físicas, por questões de pressing, né? Hoje em dia tá na moda falar isso, mas, cara, ele não consegue pressionar o time adversário como o Hans Flick precisa que o seu centroavante pressione, até por uma questão física também. Enfim, ele não deve ficar, né? E aí eu acho que é o seguinte, pro Lewandowski, tem o caminho da aposentadoria, obviamente, mas ele precisava ir para uma liga, na minha visão, um pouco mais fraca. Por exemplo, uma liga portuguesa, ele conseguiria manter o seu ritmo de gols, né? Se ele continuar, e o ritmo de Liga dos Campeões. Ou sempre vai ter o mercado da Arábia Saudita com um barril de dinheiro para ele finalizar a carreira, né? O Thiago Xavier 98. Quais as suas cervejas favoritas, tanto a especial quanto para tomar uma em um barril de churrasco? Essa pergunta é sempre relativa. Eu já falei que a especial é a Guinness, para mim. Se eu puder escolher, se eu entrar numa cervejaria e tiver lá todas as taps, né, as torneirinhas de cerveja e tiver Guinness, eu vou escolher Guinness. Isso é fato. Agora, no churrasco, cara, é complicado. Pra mim, eu não sou esquisito, sabe? Se tiver um barrilzinho da Heineken, eu tomo. Se tiver Super Bock, eu tomo também. Se tiver Brahma, eu tomo Brahma. Enfim, não sou esquisito, não. Acho que o ruim é não tomar. E também tem gente. Eu não gosto daquela galera que chega no churrasco. Ih! Itaipava não tomo. Toma Itaipava lá. Toma qualquer coisa, pá. Não, sabe? Não faz sentido. Agora, acabei de perder todas as minhas chances de patrocínio com a Itaipava. Um abraço pra galera de Itaipava. Preciso mudar meu conceito? Não sei. Manda aí uma cerveja pra mudar meu conceito. Fazemos um teste cego. Rômulo Gambacorta. Bom nome, hein? João Pedro seria um bom 9 para o Barcelona para substituir Leva? Seria, mas eu acho muito difícil ele deixar o Chelsea. Acabou de chegar. Multa milionária. Dificilmente sairá do Chelsea. É um jogador que ainda vai passar muito tempo na Premier League. Apesar de que jogadores brasileiros têm a tendência de querer jogar no Barcelona um dia, né? Ou Barcelona ou Real Madrid, mas no Barcelona pela conectividade que tiveram a ver os últimos anos com o Ronaldinho, com o Neymar, enfim. Mas seria um ótimo nome. Mas acho que sendo realista não seria possível para o próximo verão. E o Barcelona está equilibrando suas contas, né? Não tem como fazer loucuras, vai ter que ser criativo dentro do mercado. O bom é que o salário do Lewandowski, né, não vai fazer mais parte da folha salarial, que abre aí possibilidades. O João 15 Victor acha que o Liverpool ainda vai vingar na temporada? Eu acho que sim. Eu acho que começou mal começou bem, na verdade, né, pelos resultados, mas mal no futebol, e agora os resultados não estão chegando. Mas é muita mudança no time, né? São 4, 5 jogadores titulares e há um período de adaptação. As pessoas às vezes acham que o futebol é um clique, né? Mas, cara, mesmo sem ter um dinheiro, mesmo sem ter um timaço, é preciso adaptar e o Liverpool está passando por esse processo. Eu acho que sim. Só não sei se, pela competitividade de uma Liga dos Campeões, de repente, pegar no mata-mata um adversário mais embaçado, ou se perder pontos assim na sequência na Premier League, se isso não pode cobrar um preço no futuro. Mas eu acho que ainda na segunda metade da temporada o Liverpool vai estar bem ajeitadinho. O Alex Mack mandou aqui. Lamine Yamal tem um ego alto?
um ego grande. Cara, é difícil falar de um moleque que tinha 17 anos até outro dia, 18, e falar, pô, esse moleque se acha. Porque é uma fase que você ainda está se formando como homem, né? Como personalidade. Eu acho que tem alguns excepcionais, mentalmente falando, que o cara não se deslumbra com nada e tem ali o foco. Mas a maioria, se tivesse na situação do Lamine Yamal, estaria deslumbrado. E eu acho que há um deslumbramento ali natural que está acontecendo, mas que precisa ser vigiado de perto não só pelo Lamine, porque talvez ele não tenha essa percepção nesse momento da carreira dele, mas pelas pessoas que gerem a carreira dele e Jorge Mendes, né, e outras pessoas, e especialmente pelo Barcelona. Eu tenho a impressão de que o Flick nessa temporada, pelas declarações que ele vem dando, tá tentando baixar um pouquinho a bola do Lamine. Mas vejam vocês, o cara recebe a 10, é o vice melhor jogador do mundo na bola de ouro, e para muitos deveria ser o bola de ouro. Tá sendo chamado de craque geracional. Viraliza a torto e a direito. Já tem um Instagram com milhões e milhões de seguidores, gigantesco. Tudo isso com 18 anos. 10 do Barcelona. O Barcelona vai ter que ficar de olho nesse moleque para que as coisas corram para um lado positivo. Eu acho que o Barcelona já tem feito isso. Como eu falei, o Flick tem colocado panos quentes em qualquer pergunta que se faça sobre o Lamine Yamal, sobre o quão bom ele é, sobre o quão importante ele é para o time. Ele tenta jogar mais para a responsabilidade do time como um todo, tira um pouco o foco dos elogios. Mas no final das contas é o trabalho no dia a dia. Mentalmente o moleque também entender que por mais que ele tenha a capacidade, né, e a projeção de ser essa estrela do futebol, se ele não trabalhar, o talento se perde. Ele tem bons exemplos, né? O Messi é um bom exemplo disso. O Cristiano Ronaldo é um bom exemplo disso. A geração do Lamine Yamal, ela viveu com esses bons exemplos. Então, honestamente, acho que um ego gigantesco a gente não pode classificar, mas um deslumbramento existe. Veremos se ele consegue controlar isso, e aí vai estar a chave para ele ser realmente aquilo que a gente projeta que ele seja. Sequenciazinha aqui pra gente, ó. O Martins Silva mandou: acha que o Porto consegue ganhar a Liga Europa? Acho que sim, mas tem uma longa caminhada pela frente e o Porto não tá sozinho nessa, né? Acho que é uma das equipes potenciais para ganhar. Isso sim, mas pô, tem tanta coisa para acontecer que não dá para cravar que isso aconteça, né? O Almeida mandou: o que você acha da situação atual da arbitragem no Brasileirão? Acho horrível, acho péssimo. Os caras estão errando o cartão do bolso. Mas não é só isso, né? São polêmicas que deflagram aí o péssimo treinamento ou a profissionalização dos árbitros. Esse negócio de profissionalizar os árbitros não deveria nem ser debate. A gente fala disso há 10 anos, 10, 15, 20 anos. Só que a Confederação Brasileira de Futebol é a principal responsável por tudo que acontece. Né? Eles precisavam já ter feito coisas que talvez agora com o novo presidente vão fazer. Mas o produto do futebol brasileiro precisa ser melhor tratado. Né? Os gramados, os horários, a questão da arbitragem, enfim, questão financeira, distribuição, tudo isso pode abrilhantar um produto que de fato é muito bom, porque você tem muitos clubes grandes, mas o futebol brasileiro parece que se sabota, né? E aí fica difícil. O Alan S. Lopes: ouça e me agradeça. Fogão a gás ou a lenha? Vou assistir, hein? Baitaca. Puro suco de música. Vou assistir não, vou botar aqui depois, hein? O Alan, depois eu te agradeço. O Road Big Dream: como é a comunidade brasileira em Portugal? Uma pergunta boa, assim, é difícil eu generalizar porque eu não conheço todo mundo, né? E eu moro no Porto, né? É um nicho, tem a galera de Lisboa, a galera de Braga. Eu acho que no final das contas, assim, a maioria é extremamente trabalhadora, batalhadora, tem que encarar aqui
processos burocráticos horrorosos, né? Acho que esse é o grande problema de Portugal nesse momento, é a burocracia. E aí vai ter alguém aqui que vai falar, pô, tá reclamando, volta pro Brasil. Não, cara, ninguém tá criticando o país, então as pessoas criticam o serviço, né? E você paga imposto para ter esse serviço. E não estou falando só para os brasileiros, não. Vai na fila da Segurança Social, vai na fila do IRS. Enfim, os serviços públicos, nessa questão burocrática, deixam muito, muito, muito a desejar aqui em Portugal, né? Mas, na grande maioria, é uma galera que batalha muito, porque Portugal não é fácil. Já falei isso algumas vezes, mas Portugal é um país, hoje, dentro do contexto de União Europeia, é um país pobre, é um país com salário mínimo muito baixo, mas com preços para ricos, né? Então, quem luta a batalha aqui, e eu não estou falando só de brasileiros, também os portugueses, especialmente os portugueses, para ganhar um salário mínimo, um salário médio, passa apertado nas grandes cidades, né? Então, enfim. Mas é uma comunidade que cresceu muito nos últimos anos, que culturalmente tem umas paradas bem legais. Por exemplo, agora no sábado eu vou num samba aqui no Porto, você tem muita coisa para fazer, muito restaurante, muita integração. E, enfim, eu curto bastante, né? A ver se melhora, se as coisas melhoram. Joaquim Jorge, você vai cobrir algum jogo do Bayern? Vou. Já falei aqui, acho que Arsenal e Bayern eu vou estar lá. Mas não vou cobrir tanto o Bayern em loco, porque coincide com as datas do Barcelona. Já expliquei isso aqui também. Daniel Santos. Rapaz, tem que colocar também no Spotify. O Gelada. Eu tenho que pedir pro mestre cervejeiro, né, que trabalha comigo, para ver se ele quebra essa. Albeniza Valdivino. Arthur, você ficará cobrindo a seleção portuguesa mesmo acompanhando o Barcelona? Sim, com certeza. Eu moro aqui ainda. Eu não larguei Portugal. Inclusive faço jogos pós-jogo aqui de times portugueses, às vezes. Faço times alemães. Estou acumulando função? Sim, mas estou feliz. Rafael Pulling. Acha que o desempenho do Barcelona esse ano não será igual ao do ano passado? A linha alta tá manjada já? Eu acho que o Flick está tentando corrigir isso ao meio de muitas lesões, muitos problemas médicos. Acho que o time completinho, a gente tem que entender ainda se consegue corrigir tais problemas. É uma prioridade do Barcelona hoje, né? Corrigir questões defensivas. Mas é muito difícil você julgar e analisar o time quando você não tem vários jogadores e muitas lesões diferentes a determinados momentos. Por exemplo, agora contra o Girona, você não tem o Rafinha, você não tem o Lewandowski, você não tem o Ferran Torres. Você não tem o Gavi, né? O Gavi tá fora há muito tempo, não se sabe se tem o Firmino, se o Lamine volta a 100% e pode jogar o jogo todo. Enfim, você tem muitos problemas no departamento médico. Mas eu acredito que o Barcelona vai tentar melhorar essas questões. Se vai conseguir ou não, a gente só vai saber mais pra frente. E sim, pode morrer à beira da praia, né? Pode nadar e morrer à beira da praia, porque o que aconteceu com a Inter de Milão me parece ainda não está 100% corrigido. Um pouco até longe disso. Pra gente terminar. Tchan, tchan, tchan. Road Big Dream. O que te assusta mais? Ter vida só na Terra ou ter vida nos outros planetas? Eu acho que o que me assusta mais é descobrir que tem vida em outros planetas e eles por lá não tomarem nada. Nenhuma gelada, não curtirem o final de semana. Isso seria muito triste, além de assustador. De resto, eu me assusto com problemas mais reais do que esse.
Beijo pra vocês. Juízo, hein? Essa é a segunda, tá? Eu tô... Olha, até babei. Tô aqui com um coolerzinho. Danado. Tchau pra vocês.